Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Oséias, nosso 11º encontro. É a terceira e última parte do profeta. Essa terceira parte é constituída pelo capítulo 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos trabalhar então Oséias capítulo 1, versículo 11. Ouçamos a leitura. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. E, no entanto, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baals, queimavam incenso aos ídolos. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até seu rosto uma criança. Para dar de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para a terra do Egito. A Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará suas cidades, exterminará seus filhos, demolirá suas fortalezas. O meu povo é difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como haveria de entregar você a outros, Israel? Será que eu poderia tratá-lo como a Adama? Eu poderia tratá-lo como a Seboim? Meu coração salta no meu peito. As minhas entranhas se comovem dentro de mim. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira. Não vou destruir Efraim. Eu sou Deus e não um homem. Eu sou o santo no meio de você e não o inimigo devastador. Eles seguirão a Javé. Javé rugirá como um leão. E quando ele rugir, seus filhos virão do ocidente, lá do Egito. Eles virão voando como pássaros, como pombos. Eles virão do país da Síria. Então eu os farei morar nas suas próprias casas. Oráculo de Javé. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Oséias compara a relação entre Deus e Israel com a relação existente entre um pai e um filho. Javé é fiel no seu amor, sempre aberto a receber o filho de volta. Aqui se lembra o Egito antes da monarquia e do cisma. Aqui o verbo amar é o motor de toda a história de Deus com seu povo. A infidelidade de Israel começou desde cedo. Versículo 2. No entanto, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baals, queimavam incenso aos ídolos. Israel não correspondia ao amor de Javé, mas o abandonava, procurando cultuar outros deuses, outros Baais, e queimavam incenso a eles. Deus chama desde o deserto Sinai, e ali mesmo venera o bezerro de ouro Baal. E quando entram em Canaã, repetem a prática. O povo é rebelde a Javé e a seu amor. Mostrando que na história eles sempre rejeitavam Javé, o Deus da aliança, e cultuavam outros deuses no deserto, com a vaca de Bazã, mas também quando eles chegam na terra prometida, eles também começam a cultuar os deuses cananeus. Versículo 3. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. A insensibilidade de Israel e Efraim. Aqui nós vemos a ingratidão de Israel a Deus.
Israel não percebe que era Deus que cuidava deles, que o trazia pela mão. Nós vemos aqui 3 etapas do amor de Javé pelo seu povo. Primeiro, Javé ensina seu povo a andar. Segundo, Javé toma seu povo nos braços, quando Israel se cansa, para que dê passos em segurança. Terceiro, se supõe que a criança caiu e se machucou, e o povo entende que aquele que o cura é o Pai, é Deus. Versículo 4. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até seu rosto, uma criança, para dar de comer, e me abaixava até eles. Eu atraí com laços de bondade, com cordas. Aqui Oséias afirma: Javé ama seu povo e que o amor dele arrasta e sujeita o homem. A imagem é sempre de um pai, mas de um pai com traços maternos. De um pai que se abaixa para alimentar seu filho. Javé é educador de Israel, menino. Versículo 5. Voltarão para a terra do Egito, a Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Voltarão para a terra do Egito, isto é, a escravidão. A Síria será o seu rei. Eles irão para o exílio na Síria, onde serão escravos. Razão. Eles se recusaram a converter-se, isto é, voltar para Javé, seu primeiro amor, que os amou no Egito. Aqui chega o limite da consciência, diante de Israel, na sua teimosia, de quem não quer voltar, converter-se. Eles terão de voltar ao início ao Egito, retroceder, e cancelar a libertação para lembrar quem cuidou do povo de Israel. Era o próprio Javé. Só no exílio eles tomarão consciência do erro que cometeram. Versículo 6. A espada devastará suas cidades, exterminará seus filhos, demolirá suas fortalezas. A consequência da não conversão é a destruição. A espada vai devastar as cidades. A infidelidade custará o castigo. E não existe escapatória. A falta de Israel de voltar a Deus, a Javé, custará a morte dos filhos, seus descendentes. Nada se pode fazer, nem mesmo invocar os deuses, já que esqueceram de Javé. Eles só vão dar um valor depois que perderem, depois que forem para o exílio, lá na Síria. Tem muita gente que precisa perder para depois lembrar aquilo que realmente perdeu. Versículo 7. O meu povo é difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. O povo de Israel vem chamado à conversão, mas não são capazes de voltar os olhos para o alto. Aí não tem recurso mais. Outra tradução. Propenso à apostasia. Ainda que invoque seu Deus, ele não os levantará. O povo de Israel tende a abandonar a fé em Javé. Propenso. Ele tende à apostasia. Abandono da fé, a renunciar seu Deus. Mesmo que invoque Deus, eles que abandonaram Javé, por terem rompido a aliança e cultuado aos Baais, Javé não vai acudi-los na queda no exílio. Versículo 8. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como haveria de entregar vocês a outros Israel? Será que eu poderia tratá-lo como a Adama? Eu poderia tratá-lo como a Seboim? O meu coração salta no meu peito, as minhas entranhas se comovem dentro de mim. Adamá e Seboim aparecem no Antigo Testamento, mas sempre ao lado de Sodoma e Gomorra. Javé pronunciava uma sentença a seu povo que não tinha apelação. A execução havia sido decidida.
Agora aqui ocorre algo inesperado. Um arrebatamento de amor de Javé pelo seu povo. As cidades condenadas não podem atingir Efraim, pois o amor e a compaixão de Deus por Efraim opera de modo oposto do que aconteceu com as cidades condenadas. Da cólera, Deus age com misericórdia. Deus não se contém, e exige seu amor paternal. As minhas entranhas se comovem, isto é, o ser divino se abre à misericórdia para com seu povo. Versículo 9. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira, não vou destruir Efraim. Eu sou Deus e não o homem, eu sou o santo no meio de vocês, e não o inimigo destruidor, devastador. Um ser humano cederia à cólera, provocada várias vezes, e se desligaria de um pacto violado pelo outro parceiro. Deus não age segundo a conduta humana, de forma parcial e limitada. Em sua santidade, ele pode perdoar. Deus não se deixará levar pela ira diante da idolatria e pecado de Efraim, reino do norte. Ele não vai romper com o pecado da aliança, ele vai se manter fiel. Não vou destruir Efraim. Deus mantém o seu povo, não vai eliminá-lo por completo. Eu sou Deus, não um homem. Aquilo que Deus é não se compara com o ser humano. Este age com ira, não perdoa. Deus perdoa. Eu sou o santo no meio de vocês, Efraim. Ele é Deus, é santo que se manifesta no meio do seu povo. Deus não se compara ao inimigo destruidor que com violência mata e destrói. Versículo 10. Eles seguirão a Javé, e Javé rugirá como um leão. E quando ele rugir, seus filhos virão do ocidente. Javé é o Deus que ruge como leão. Deus feroz, para defender Efraim, seu filhote. Um leão ameaçador na defesa do seu povo. Com o rugido, Deus chama os seus filhos. É um chamado terrível e magnífico. O rugido chama e o povo começa a seguir Javé. O rugido trará o povo do ocidente, isto é, do exílio. Deus é o Senhor dominador da história. Lança um rugido que atravessa distâncias. É uma chamada para voltar à terra. Versículo 11. Lá do Egito eles virão voando como pássaro, como pombos. Eles virão do país da Síria. Então eu os farei morar nas suas próprias casas. Oráculo de Javé. A misericórdia divina vai voltar ao seu povo infiel. Do Egito, isto é, da escravidão, eles virão voando como pássaro, virão voando rápido em direção à casa, como fazem os pombos correios. Virão habitar suas casas, voltarão à terra que saíram, voltarão da Síria para refazer a vida na terra prometida. Este é o nosso capítulo 11, 11º, do livro do profeta Oséias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.